E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês, mais uma vez, cortes de grandes investidores. E o investidor escolhido é Luiz Alves Paes de Barros. Nesse corte que eu vou trazer para vocês, ele basicamente resume qual que é o seu método de escolha de ativos e como ele olha o mercado. Não só ele, como todos os grandes investidores que sobreviveram. Por que eu gosto de olhar investidores mais velhos, como Warren Buffett, Luiz Alves, Luiz Barsi, etc. Porque esses grandes investidores sobreviveram. O simples fato de eles terem sobrevivido durante vários e vários anos e cada vez aumentando cada vez mais o seu capital, já é uma prova do sucesso deles. Investidores mais jovens, por mais que às vezes estejam conseguindo resultados superiores, acertando mais ou tendo grandes alavancagens, a gente não sabe o que vai acontecer daí para frente. Não adianta nada ter grandes sucessos durante um curto período de tempo e isso não ser sustentável no longo prazo. Não adianta nada aquele investidor que evolui e de repente devolve tudo por causa de algum grande erro no mercado e é eliminado. Então o simples fato deles terem sobrevivido a esse ambiente inóspito da Bolsa de Valores já é algo muito importante a ser considerado. Não adianta nada o investidor ter um raciocínio rápido, fazer grandes trades em pouco tempo, conseguir recursos grandes, se ele não conseguir sobreviver ao mercado durante vários e vários anos à prova. Então essas coisas que eles costumam falar, que alguns investidores mais jovens ignoram ou acham besteira, eu não acho. Eu acho que boa parte desse pensamento moldado que eles adquiriram é porque faz sentido e porque eles já viram no passado ou já tiveram experiências com alguma coisa que não deu certo. Então, para o investidor que é jovem, que não viu isso acontecer, ele acha que tudo é a mil maravilhas e que aqueles ganhos altíssimos podem ser mantidos no longo prazo. O que a gente mais está vendo hoje em dia é investidores ganhando bastante dinheiro com pouco conhecimento, com pouca idade e achando que vão conseguir replicar isso durante vários anos. E é por isso que eu escolho os grandes investidores. E Luiz Alves, nesse corte, ele resume a estratégia do Value Investing, aplicado por Warren Buffett e outros grandes investidores, que é você olhar o valor real das companhias, porque as empresas, as ações são ativos reais. Por mais que existem forças especulativas nesses ativos que compram e vendem ou que jogam o preço muito para cima ou para baixo, às vezes sem nenhum tipo de base ou fundamento, os ativos são reais. A volatilidade e a especulação podem ser falsas, mas por trás desses ativos existem empresas que estão funcionando, que são formadas por pessoas, por gestores competentíssimos que dão resultados. Muitos podem ser picaretas no meio de tudo isso. Portanto, você tem que olhar a gestão. E aí entra o primeiro ponto que o Luiz Alves analisa. Uma gestão de pessoas que alocam o capital de maneira consciente, de maneira inteligente. Pessoas simples, pé no chão. A gente vê que esses investidores, esses grandes gestores de boas empresas centenárias ou empresas que duraram durante muito tempo são pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas justas, simples e que sabem controlar muito bem e alocar o capital de maneira consciente. Diferente de, às vezes, empresas onde se alavancam demais ou que nem estão nem aí para o acionista, apenas abrem o capital para ganhar o seu salário, seus recursos e deixar a empresa quebrar. Muitos casos são assim. Então, Luiz Alves, primeiro olhe se a empresa existe ou não é e se o pessoal que está por trás da empresa é gente simples, honesta, séria e competente. A maioria das empresas que quebraram, muitas vezes não é nem porque a empresa não dá resultados, mas por terem pessoas desonestas na equipe. O que a gente mais vê hoje em dia é a pessoa mais jovem caindo nesse papinho de grandes empresas mentirosas, empresas que estão entrando na bolsa só para tomar o dinheiro do acionista, como é o caso de diversos IPOs que entraram em 2021, de empresas que estão desaparecendo, empresas que caíram mais de 90% e dificilmente vão voltar. Diferente de uma empresa de qualidade que pode cair, mas sempre acaba tendo uma base por trás que faz a empresa subir e se recuperar. Então aí entra outro ponto que o Luiz Alves olha,
Empresas que têm longevidade e resultados sólidos, que estavam bem e agora estão em preços mais baixos, que se desvalorizaram, seja pelo motivo que for, mas desde que não seja um motivo conjuntural da empresa. Ou seja, se nada mudou na empresa e a gestão continua sendo muito boa, é uma oportunidade de compra, uma oportunidade de investimento. Outra coisa que Luiz Alves olha é analisar aquilo que está no controle, que ele entende. Por exemplo, o Bitcoin, ele não investe porque ele não consegue entender o que está por trás do Bitcoin. Ele pode perder grandes valorizações, grandes ganhos, mas ele não se rende à especulação de deixar pouco dinheiro lá baseado na sorte. Ele prefere investir em empresas que ele tem conhecimento da equipe que está por trás e que ele pode controlar as probabilidades de sucesso. Então ele pode deixar dinheiro na mesa, deixando de investir em Bitcoin, em empresas de tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele deixa de ter esses ganhos, mas ele também evita erros por não conhecer no que ele está investindo. Então ele prefere investir naquilo que ele tem controle e conhecimento, mesmo que com isso ele perca alguns booms. Só que isso ajudou ele a escapar de grandes erros no passado, como o caso do Ike Batista, onde todos estavam investindo nas OGX da vida e ele não estava investindo. Ou seja, a experiência dele faz com que ele escape dessas armadilhas que aparecem pelo caminho. Então, às vezes o Bitcoin pode só subir e não ser uma bolha nem nada do tipo. As empresas tech americanas podem só subir e não ser uma bolha. Mas o simples fato de você pagar mais caro do que algo que realmente vale muito menos já evita você cometer muitos erros. Então é muito mais interessante deixar hoje na pra gente poder ter o controle. Se tivesse começando na bolsa hoje, então, lá atrás, para uma empresa, qual seria essa investimento de Luiz Alves Paz de Barros. Então é muito importante a gente eu sei perfeitamente ativos que subiram 1000% e falar, não, esse velhinho não sabe de nada, está falando mal com um ativo que só sobe. Se você souber por que esse ativo está subindo naquele tempo, tentar explicar o porquê e conhecer esse ativo, invista sem medo. Agora não desmereça o que um grande investidor que viveu tanto tempo dava para medir o EBITDA com tanta facilidade. Sobre os investimentos. Não existia Sim, pessoal, fiquem computador, portanto todos os cálculos eram mais difíceis. Você tinha que analisar, lendo o balanço horas, lendo notas, conhecendo as pessoas. E eu continuo do mesmo jeito que eu agia quando eu tinha 16 anos, é o mesmo jeito que eu ajo hoje. Ações com pouca dívida, um negócio razoável, uma administração correta, de gente simples, sem mania de muita grandeza, e que retribui ao acionista um bom retorno e que aloca o capital de forma consciente para ganhar o recurso para frente. Portanto, eu elimino qualquer firma de fintech, qualquer banco que dá 2 a 3% de dividendo, que é o que um banco dá hoje, um grande banco, e procuro as ações que caíram muito e já estiveram muito altas tempos atrás. Porque, no caso da Petrobras, hoje ela está 20% do preço médio dele histórico. Então, se ela tem uma história de 5 vezes acima do preço que está hoje, esse é o papel que eu vou comprar. O assunto de petróleo ainda existe, ainda ela está investindo, liquidou todo com o Lava Jato, todos os erros administrativos, e ponto. É a mesma coisa. Eu sempre comprei Vale do Rio Doce, muitas vezes ganhei, muitas vezes perdi, e ela está de pé até hoje. Hoje, essa está bem abaixo da média, mas muito abaixo da média histórica que ela sempre teve. Eu me lembro quando eu tinha o primeiro apartamento que eu vendi, que passei a morar em casa alugada para ter dinheiro para operar na Bolsa, eu peguei o cheque que eu recebi do apartamento, comprei a ação da Pirelli.
A Pirelli era muito ativa na Bolsa, anos depois fechou o capital, e eu botei aquele cheque e meu pai olhava e falava, você é louco, põe tudo numa ação só, compra tudo. Uma semana ou duas depois, a ação dobrou, eu fiquei satisfeito, e pronto. Mas, e essa Pirelli eu vinha estudando, as fábricas, analisando, era a única fábrica de pneu aqui no Brasil, começou a indústria automobilística brasileira. Então, é um trabalho de dedicação, mas você não deve, a pessoa, em geral, não muda do tipo de comportamento. Se mudar, é que ele vinha fazendo errado, mas aí, se ele mudar 3 vezes, é que ele não tem certeza nos seus estudos quando ele entrou para o primeiro investimento.